Olá, paz seja convosco. Bem-vindos à Hermenêutica, capítulo 1. O que é hermenêutica? E é uma alegria tê-los aqui para estudarmos juntos um tema fundamental para todos aqueles que desejam compreender a palavra de Deus. Este estudo não é apenas um conhecimento teológico, mas uma ferramenta essencial para a nossa caminhada cristã. A Bíblia nos revela a vontade de Deus, mas interpretá-la corretamente exige responsabilidade. Ao longo da história, muitos erros foram cometidos por interpretações equivocadas das Escrituras, levando a falsas doutrinas e práticas que distorceram a verdade divina. A hermenêutica surge como uma disciplina que nos ajuda a compreender corretamente a mensagem de Deus, respeitando o contexto, a cultura e a intenção dos autores sagrados. E o nosso objetivo neste estudo é entender como podemos aplicar princípios hermenêuticos para evitar interpretações erradas e assim nos tornamos cristãos mais maduros e bem fundamentados na fé. Como o apóstolo Paulo disse em 2 Timóteo 2,15, devemos manejar bem a palavra da verdade e que este momento de aprendizado seja uma bênção para todos nós, que possamos crescer no conhecimento da palavra para que a nossa fé se fortaleça e possamos ensinar e viver o Evangelho com fidelidade. A hermenêutica é essencial para interpretar corretamente os textos bíblicos, evitando distorções que podem comprometer a mensagem divina. Ao longo da história, muitas heresias e falsas doutrinas surgiram devido a interpretações equivocadas, destacando a importância de considerar o contexto histórico, cultural e linguístico ao estudar as Escrituras. Como ciência da interpretação, a hermenêutica ajuda pregadores e estudiosos a compreenderem a intenção original dos autores bíblicos e transmitirem a palavra de Deus com fidelidade. Um exemplo da aplicação prática de hermenêutica é o entendimento de 2 Coríntios 3,6, onde o apóstolo Paulo menciona que a letra mata, mas o espírito vivifica. Sem estudar o contexto, isso poderia ser mal interpretado como uma crítica ao estudo da Bíblia. No entanto, ao compreender o cenário, vemos que Paulo se refere à lei mosaica e sua incapacidade de proporcionar a salvação. Estudar e aplicar a hermenêutica é um compromisso espiritual que garante clareza na transmissão da mensagem bíblica. Tópico 1. Definições. A palavra hermenêutica deriva do grego hermeneutikos, e ligada ao mitológico Hermes, reflete a missão de transmitir mensagem com exatidão. Assim como Hermes, o mensageiro dos deuses, buscava evitar confusões ao comunicar ordens divinas, a hermenêutica tem a função de assegurar que a interpretação da Bíblia seja fiel ao significado original. A sua aplicação cuidadosa é essencial para evitar desvios doutrinários e preservar a verdadeira mensagem das Escrituras. Estudar a hermenêutica, portanto, é indispensável para intérpretes que almejam ensinar e compreender corretamente a palavra de Deus, garantindo que sua transmissão seja clara e livre de distorções. A hermenêutica, fundamental na teologia prática, ao lado da homilética e exegese, garante interpretação correta das Escrituras, protegendo sua mensagem contra distorções. Pregadores sem conhecimento adequado podem transmitir ensinamentos equivocados, gerando confusão doutrinária e afastando pessoas da verdadeira fé cristã. Um exemplo é a 2 Coríntios 3,6, frequentemente mal interpretado como crítica ao estudo bíblico, quando o apóstolo Paulo se refere à incapacidade salvadora da lei mosaica. Assim, a hermenêutica não é apenas
acadêmico, mas essencial para a compreensão e ensino responsável da palavra, promovendo crescimento espiritual. A exegese, derivada do grego eiseges, aprofunda a análise dos textos bíblicos para entender seu significado original, considerando contextos históricos, culturais e linguísticos. Ela evita leituras superficiais e erros causados por projeções de conceitos modernos nos escritos antigos. Um exemplo disso é João 10.11, onde Jesus se declara o bom pastor. A exegese ilumina a relevância dessa metáfora na cultura judaica e seu vínculo ao papel redentor de Cristo. Essencial para interpretar e ensinar as Escrituras com precisão e fidelidade, a exegese fortalece a compreensão bíblica e promove um ensino responsável. Exege, inserindo ideias no texto. A exege, oposta à exegese, impõe ideias externas ao texto bíblico, ignorando seu contexto histórico, cultural e gramatical. Esse erro ocorre quando um intérprete interpreta um versículo com base em opiniões pessoais, alterando a mensagem original. Um exemplo é 2 Coríntios 3.6, onde a letra mata é erroneamente usado para desvalorizar o estudo teológico, quando na verdade se refere à lei mosaica. A exege compromete a pregação fiel e pode gerar falsas doutrinas, afastando as pessoas da verdade. Aplicar a hermenêutica adequadamente evita tais distorções. Tópico 2. A importância da hermenêutica. A hermenêutica é essencial para interpretar a Bíblia com precisão, protegendo contra erros e garantindo que a mensagem divina seja transmitida de forma fiel. Ao longo da história, heresias surgiram devido à má interpretação das Escrituras, muitas vezes baseadas em trechos isolados ou deturpados. A aplicação correta da hermenêutica ajuda a evitar crenças perigosas de distorções que afastam da fé cristã. Além disso, ela adapta os ensinamentos bíblicos a diferentes épocas e culturas, tornando a mensagem compreensível e relevante para os leitores atuais. Para um crescimento espiritual sólido e ensino responsável, o estudo da hermenêutica é indispensável, sendo um guia seguro para interpretações corretas. A hermenêutica e contexto cultural. A interpretação bíblica pode ser influenciada por perspectivas culturais contemporâneas, causando anacronismos hermenêuticos ao aplicar conceitos modernos a textos antigos. Esse erro surge ao ignorar os contextos históricos e culturais das Escrituras. Por exemplo, em Efésios 5.23, o termo cabeça muitas vezes é entendido como autoridade, mas no grego antigo também pode significar origem ou fonte. Outro equívoco comum envolve a palavra bispo, que no Novo Testamento originalmente se referia ao pastor de uma igreja local e não ao líder de várias igrejas. A hermenêutica fornece as ferramentas para evitar interpretações errôneas, guiando o intérprete a estudar os contextos da época em que os textos foram escritos. Assim, garante que a mensagem bíblica seja compreendida com fidelidade à intenção original dos autores, livre de distorções modernas, e promove maior precisão na interpretação das Escrituras. A hermenêutica transcende o âmbito acadêmico, sendo um compromisso espiritual essencial para aqueles que ensinam a palavra de Deus com responsabilidade. A Bíblia alerta contra a distorção das Escrituras para ganhos pessoais, destacando as consequências graves de erros interpretativos,
como afastamento da verdade e disseminação de doutrinas falsas. O intérprete deve atuar com humildade, buscando compreender o significado original do texto sem impor suas próprias ideias. A interpretação bíblica deve ser guiada pela oração e pelo auxílio do Espírito Santo, assegurando fidelidade à mensagem divina. A hermenêutica capacita os estudiosos a evitar equívocos, promovendo compreensão precisa e transmissão clara das Escrituras. Ensinar a Bíblia exige conhecimento teológico, zelo espiritual e compromisso com a verdade, pilares indispensáveis para o crescimento espiritual e a edificação da igreja. Essa responsabilidade vai além do conhecimento técnico, abrangendo dedicação espiritual. A influência das tradições na interpretação bíblica. Ao longo da história, muitas interpretações bíblicas foram moldadas por tradições humanas, algumas tão arraigadas que são vistas como verdades mesmo sem fundamento nas Escrituras. Um exemplo é a crença de que Maria permaneceu virgem para sempre, fundamentada mais na tradição do que no texto bíblico. Outro caso são práticas como o uso de objetos ungidos para bênçãos baseadas em costumes humanos ao invés de interpretações corretas da Bíblia. A hermenêutica nos capacita a distinguir entre tradição e verdade bíblica, promovendo interpretações que respeitam o contexto original das Escrituras. Embora nem toda a tradição seja ruim, é essencial verificar se está em harmonia com os ensinamentos bíblicos. A fidelidade à palavra de Deus deve prevalecer sobre os costumes humanos e o intérprete tem a responsabilidade de fazer essa variação com discernimento e zelo espiritual, garantindo clareza e autenticidade na mensagem transmitida. Ao longo da história, a busca por Deus muitas vezes desviou-se para práticas mágicas e fetichistas, acreditando que objetos ou rituais específicos poderiam garantir o favor de Deus. No cristianismo, isso inclui o uso de amuletos religiosos, objetos ungidos ou repetição de frases geralmente sem respaldo bíblico, mas baseados em interpretações errôneas das Escrituras. Um exemplo é o Salmo 91, usado como proteção mística, sem compreensão real de sua mensagem. A hermenêutica surge como ferramenta essencial para evitar tais desvios, orientando-nos a fundamentar a fé na verdade da palavra e não em práticas supersticiosas. A verdadeira fé está enraizada no relacionamento com Deus e na obediência à sua palavra, livre de rituais ou dependências materiais. Com a interpretação correta das Escrituras, promovemos uma vida espiritual autêntica e fortalecida, alinhada com a essência dos ensinamentos de Deus. Tópico 3. As ferramentas do intérprete. Métodos de interpretação bíblica. A Bíblia pode ser interpretada por diversos métodos, cada um com uma abordagem única. O método literal considera o significado direto do texto, evitando simbolismos exagerados. Já o método tipológico identifica figuras e prefigurações de Cristo no Antigo Testamento. O histórico gramatical, amplamente utilizado, analisa palavras no contexto histórico e linguístico, garantindo fidelidade ao sentido original dos autores bíblicos, sem projeções modernas. Há também o método alegórico, que explora interpretações simbólicas, mas exige cautela para não distorcer a mensagem original. Ferramentas do intérprete, versões da Bíblia. A Bíblia foi originalmente escrita em hebraico, aramaico e grego. Ao longo dos séculos, ela foi traduzida para diversos idiomas e cada versão busca equilibrar fidelidade ao texto original e clareza para o leitor moderno. Existem traduções mais literais como a Almeida Revista e Atualizada.
e a King James Version, que procuram manter a estrutura gramatical dos idiomas originais. Essas versões são úteis para o estudo mais aprofundado. Já as traduções dinâmicas, como a Nova Versão Internacional e a Nova Tradução na Linguagem de Hoje, priorizam a compreensão do leitor, tornando o texto mais acessível. Há também as palavras, como a Bíblia, a Mensagem, que reescrevem o texto em linguagem contemporânea para facilitar o entendimento. Comparar diferentes versões ajuda a identificar nuances do significado original, evitando interpretações erradas. Para um estudo sério das Escrituras, o ideal é usar múltiplas traduções, garantindo uma compreensão mais precisa da mensagem de Deus. Ferramentas do intérprete, dicionários bíblicos. A Bíblia contém muitos termos que podem ser difíceis de entender, especialmente para leitores modernos. Palavras como propiciação, justificação e arrependimento possuem significados específicos dentro do contexto bíblico, e um dicionário bíblico ajuda a esclarecer essas definições. Essas ferramentas também fornecem informações sobre nomes de pessoas, lugares e conceitos teológicos. Por exemplo, ao estudar o termo Messias, um dicionário bíblico explica sua origem hebraica, Mashiach, seu significado ungido, e como foi aplicado tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Outro exemplo é a palavra amor. No grego existem diferentes termos para amor, como ágape, o amor incondicional, filéu, amizade, e eros, amor romântico. Um dicionário bíblico ajuda a identificar qual palavra foi usada no texto original, enriquecendo a interpretação. Para um estudo mais aprofundado das Escrituras, o uso de um dicionário bíblico é indispensável. Ele ajuda a evitar confusões e a compreender os textos de maneira mais fiel possível. Ferramentas do intérprete, agora com concordância e chaves bíblicas. A Bíblia se interpreta pela própria Bíblia. Para compreender um versículo, muitas vezes é necessário compará-lo com outras passagens que tratam do mesmo tema. Para isso, temos duas ferramentas muito úteis: as concordâncias bíblicas e as chaves bíblicas. Uma concordância bíblica é um índice de palavras usadas na Bíblia, listadas em ordem alfabética com suas respectivas referências. Se alguém quiser estudar a palavra fé, por exemplo, a concordância mostrará todas as passagens onde esse termo aparece. Isso facilita a análise do significado e do uso da palavra dentro das Escrituras. Já as chaves bíblicas organizam os versículos por temas, ajudando o intérprete a encontrar textos que falam sobre um determinado assunto, mesmo que as palavras exatas não sejam usadas. Essas ferramentas são essenciais para um estudo aprofundado e para evitar interpretações isoladas de versículos. Ao comparar textos relacionados, o intérprete compreende melhor a mensagem bíblica e assegura que sua interpretação esteja alinhada com o contexto geral das Escrituras. Agora vamos para mais uma ferramenta do intérprete: enciclopédias e comentários. A Bíblia foi escrita em períodos e contextos históricos muito diferentes do nosso. Para compreendê-la corretamente, precisamos de ferramentas que nos ajudem a contextualizar sua mensagem. As enciclopédias bíblicas fornecem informações detalhadas sobre temas como geografia, costumes, personagens e eventos históricos, enriquecendo o nosso entendimento do texto sagrado. Já os comentários bíblicos são análises feitas por estudiosos da Bíblia que explicam os versículos levando em consideração fatores linguísticos, históricos e teológicos.
Por exemplo, ao estudar o livro de Isaías, um comentário pode esclarecer como a situação política de Israel influenciou a mensagem do profeta. No entanto, é importante lembrar que os comentários são interpretações humanas e devem ser usados com discernimento. Eles devem ser comparados com o próprio texto bíblico e analisados à luz dos princípios hermenêuticos sólidos. Quando usados corretamente, enciclopédias e comentários ajudam a evitar interpretações equivocadas e contribuem para uma compreensão mais profunda das Escrituras, tornando a pregação e o ensino mais precisos e eficazes. Hermenêutica e a preservação da doutrina cristã. Ao longo da história, muitas doutrinas equivocadas surgiram devido a interpretações erradas da Bíblia. Se não houver um compromisso com a hermenêutica, corremos o risco de comprometer a verdade do Evangelho. A interpretação correta das Escrituras garante que os ensinamentos cristãos sejam preservados sem distorções. Um exemplo de erro interpretativo que influenciou a doutrina cristã foi a má compreensão de Mateus 16,18, onde Jesus diz: Tu és o Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Esse versículo tem sido usado para justificar a sucessão papal na Igreja Católica, enquanto uma análise mais aprofundada revela que Cristo se referia a si mesmo como a pedra angular. A hermenêutica atua como uma defesa contra falsas doutrinas, permitindo que a fé cristã seja transmitida de forma pura e sem adulterações. Todo pregador e estudioso das Escrituras deve buscar interpretar a palavra com responsabilidade, garantindo que a mensagem de Deus permaneça inalterada e relevante para todas as gerações. Exemplos de erros interpretativos na história da Igreja. A má interpretação da Bíblia tem causado grandes problemas ao longo da história da Igreja. Um dos exemplos mais marcantes é a justificativa do uso da escravidão com base em textos bíblicos mal interpretados, como Gênesis 9, versículo 25 a 27. Durante séculos, alguns usaram essa passagem para defender a escravidão, ignorando completamente o contexto cultural e o ensino geral das Escrituras sobre dignidade humana. Outro erro interpretativo ocorreu na Idade Média, quando a Igreja usou passagens como Lucas 14,23, obriga-os a entrar, para justificar a perseguição religiosa. Esse versículo foi distorcido para apoiar a Inquisição, contrariando os princípios do amor e da liberdade pregada por Cristo. Esses erros históricos demonstram a importância da hermenêutica. Ao analisar a Bíblia de forma responsável, evitamos cair em interpretações enganosas que podem causar sérios danos espirituais e sociais. Estudar esses equívocos nos ensina a interpretar as Escrituras com mais cautela, buscando sempre compreender o que Deus realmente quis comunicar.